Bom dia a todos. Dizer da nossa satisfação, conheci o Júlio Feliz hoje e eu estou efetivamente muito alegre por retornar aqui nessa cidade pela primeira vez, mas no Porto já estivemos algumas vezes, revendo nossos queridos amigos Paulo e Hassan e a Inês e o Luiz. E todos os outros queridos companheiros da AME que sempre a gente confraterniza. E a nossa satisfação de estar aqui. Eu vou tentar ser breve, porque as temáticas que eu vou falar para vocês, que vocês estão vendo, que é sobre a família, sobre o planeamento divino, e algumas coisas eu vou... Talvez eu me estenda um pouquinho mais à tarde, então, em virtude dessa temática tão importante. E eu gostaria de parabenizar a todos os presentes, também, e aqueles que são aqui do Vale de Cambra, por essa beleza desse filme que foi passado, e realmente nos encanta, e mostrar para vocês saberem de onde é que vem esse tal de Vitória e essa tal de Samira do Brasil, que normalmente se conhece no Brasil o samba, as praias, o futebol, enfim. E eu sempre brinco quando me anunciam, porque quando a gente sai do Brasil, a gente vira conferencista internacional, mas eu sou um gremista convicto, né? Porque meu time é o Grêmio, né? Então eu sempre brinco, internacional sim, mas eu sou gremista, sempre serei, né? Então assim, todos nós sabemos que confraternizamos também na área do futebol, e a gente ficou muito feliz também pela realização da concretização de Portugal quando ganhou o campeonato europeu, né? E a gente admira muito o futebol, principalmente do Cristiano Ronaldo, que é um ídolo de todos vocês, e nós, é um ídolo mundial, né? É um fenomenal. Bom, mas voltando, eu só quero mostrar para vocês, então eu trouxe a foto de vocês aqui do Vale de Cambra, e nessa interação que a gente adora entre Brasil e Portugal, nessa irmandade que nos une e sempre nos uniu, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês onde é que fica o Brasil. Vocês sabem, nós somos do sul, aqui, Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul faz divisa com a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, e ele e nós temos também as 4 estações. Vocês estão agora chegando no verão, nós estamos chegando no inverno. Nós estamos no final agora do outono, iniciando o inverno. Aqui é Porto Alegre, a capital, e a gente gosta sempre de salientar que o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que é a nossa capital, tem 2 milhões de habitantes, ela foi fundada por casais açorianos. Então, ela tem um grande grupo de portugueses. Eu fiz a minha formação na cidade de Rio Grande, aqui, que é eminentemente portuguesa, que é um encanto, e Pelotas. E nós, então, Bento Gonçalves fica um pouquinho assim, a 120 quilômetros de Porto Alegre. Ela é considerada a capital brasileira do vinho, aqui é o do estado, com as características regionais, rapidamente. Então, Bento, a entrada da cidade é uma pipa, né? Em homenagem à capital brasileira do vinho. Então, lá também nós temos, não os vinhos tão maravilhosos como aqui, mas temos vinhos também muito maravilhosos. E está gravado, vai passar lá e o pessoal, meus amigos do vinho, vão me cobrar. Aqui é uma vista da cidade e aqui que eu e a Samira moramos, tá? Aqui é uma das vistas da cidade de Bento Gonçalves, uma cidade de 120 mil habitantes. Ela é uma cidade próspera, tem muita coisa em comum com aqui que eu vi, inclusive na área industrial e na área agropecuária, mas principalmente na região da região vitivinícola, que é própria da nossa região, é um dos grandes atrativos brasileiros. Estão convidados, quando forem ao Brasil, não deixem de ir para a Serra Gaúcha. É fantástico, é muito bonito, tá bom? Aqui uma vista também, nós temos belezas, é a Curva da Ferradura, do nosso Rio das Antas. Vocês têm o Douro espetacular. E aqui as vinhas, aqui é um local, uma parte do Vale dos Vinhedos, só para ilustrar. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o planeamento divino. A Samira falou com muita clareza sobre o entendimento que temos através da ciência e dessa doutrina maravilhosa espírita que nos aclara a necessidade de entendermos o quão responsáveis nós somos por nós mesmos. Mas, sobretudo, a necessidade que entendamos desse Criador, desse Deus, desse nosso Pai, e principalmente dessa organização, desse planeamento divino, que possamos compreender de uma maneira muito concreta, através das nossas ações, dos nossos atos, os compromissos que nós assumimos, os prejuízos que causamos, os créditos
que necessitamos também receber através das nossas ações e dos comprometimentos que nós temos em relação às pessoas que convivemos. E cada vez que nós nos aprofundamos, cada vez que nós começamos a entender mais e mais a organização divina, vemos quão fundamental é a família. Porque a família é a essência de tudo. Então, à medida que nós conseguimos entender neste planeamento, nós vamos entender das nossas responsabilidades e das consequências dos nossos atos que criamos ou dos benefícios que causamos e amealhamos em nosso íntimo. Então, para iniciar, eu queria falar nessa citação do Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia de Chico Xavier, nosso Emmanuel, mentor de Chico Xavier, que ele nos traz. Educação no lar. E por que eu quero falar isso também? Só fazendo parênteses antes de ler isso para vocês. Porque o nosso país, em termos de Europa, ele é muito jovem ainda. Foi descoberto por Cabral há 500 e pouco, há 5 séculos. Só que com o advento, né, do tempo, atualmente, todos os países estão se assemelhando. Nós temos todos os recursos tecnológicos e, através do avanço da modernidade, com os recursos inerentes a todos os povos, estão espalhados. Então, o problema da família, as complexidades dos interrelacionamentos são iguais, acredito eu, aqui em Portugal, como no Brasil, como em qualquer lugar. E na educação, que nós estamos vendo tantas vaciladas ultimamente, vem das falhas, do esfacelamento, muitas vezes, do núcleo familiar, nessas alterações que se processaram com o passar dos tempos. Motivados, muitas vezes, não por nós, mas pela indução coletiva que nos leva a tomar atitudes não próprias, não condizentes, muitas vezes, com os nossos desejos. Essas reflexões nós temos que fazer. E vemos também que houve uma alteração muito profunda em relação às famílias na natalidade das crianças. Eu vou abordar um pouquinho mais hoje à tarde sobre isso. Por quê? Porque o núcleo, ou a faixa etária em que a natalidade está mais premente, ela está sendo muito precoce e muitas vezes não planeada e vem de uma maneira, muitas vezes, sem aquele planeamento próprio. E isso, pelo menos, eu tenho visto frequentemente no Brasil. E aí, Emmanuel nos traz esse alerta. Ele diz, preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação de caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde será compelida a reajustar os seus propósitos. E continua Emmanuel, os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Da sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. E continua Emmanuel, a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, que nós vemos atualmente, vêm os filhos, mas os pais, principalmente mais jovens, não querem, não têm opção, não têm o planeamento para entender que no momento que eu gero um filho, mudou minha vida. E o que se vê, nós terceirizamos nossos filhos das mais variadas maneiras, muitas vezes até deixando com os próprios avós a missão nossa de educadores para gozar a vida, ou só vivendo em função do trabalho. Então esse é um alerta. Eles estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. E conclui dizendo, ouçamos a palavra do Cristo.
E se tendes filho na terra, guardai a declaração do mestre como advertência. Então, esse entendimento, esta profundidade desses ensinamentos, desse alerta que o Emmanuel nos dá, faz que reflitamos. Nós que somos pais, ou nós que somos avós, e aqueles que porventura estão prestes a serem pais, da importância da responsabilidade na educação. Nós vemos falhas, sim, muito severas, diferentemente da nossa época, em que nós respeitávamos os nossos pais. Hoje nós temos uma geração de pais que não querem ser pais simplesmente, querem ser amigos. E os nossos filhos necessitam de pais. E eu sempre brinco, porque se não fosse assim nesse planeamento, primeiro viriam os filhos para depois educarem os pais. Então nós estamos vendo uma alteração muito profunda e nós vamos abordar um pouco isso hoje à tarde. Mas continuando, para não tomar muito tempo, para nós sermos mais breves, nós vamos ver na questão 383 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta a espiritualidade em temas relacionados à família. E para saber qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância, por que nós todos e nossos filhos chegam até nós num corpinho físico, totalmente dependentes, porque todos também sabemos que o único ser, né, que depende integralmente da mãe é o ser humano, né, diferentemente dos outros mamíferos, que já caminham, já mamam, enfim, é totalmente dependente. E aí a resposta da espiritualidade. O espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período. As impressões que recebe, que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados. Então, é por isso que o espírito vem, porque praticamente com a lei do esquecimento nós sabemos, ele vem como se fosse uma página em branco, para ser, através do amor e da educação dos pais, reimprimirem valores e reeducar a criança. E continua Kardec perguntando, na questão 379, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Que é uma grande questão. E olha que eles respondem à espiritualidade. Pode ser mais se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento com a ajuda da qual pode se manifestar. Por isso que nós estamos vendo crianças que nascem extremamente capazes, extremamente inteligentes, que muitas vezes perturbam os próprios pais, achando muitas vezes pela sua precocidade que eles efetivamente têm que comandar. Nós sabemos que nós espíritos já fomos criados há muito tempo, já demanda muito tempo de nossa criação, e muitas vezes os filhos que recebemos são mais idosos, assim diria, né? Têm um tempo maior de existência muitas vezes que os nossos. Mas tudo está relacionado com comprometimentos que temos nessa lei de causa e efeito, inerentes a nós e inerente aos nossos relacionamentos. Sempre nas leis de crédito e débito, é a lei de causa e efeito. Outra pergunta que Kardec faz com relação à família. Na questão 582, pode-se considerar a paternidade como uma missão? E eles nos respondem, uma resposta um pouco longa, mas muito objetiva e concreta. Eles dizem, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, para que estes o dirijam no caminho do bem, e facilitou a sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter do seu filho. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena
e os sofrimentos do filho na vida futura. Recairão sobre eles porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem. E na questão 583, ele diz assim, para finalizar a última questão do Livro dos Espíritos, para comentar com os senhores. Se uma criança se torna má, malgrado os desvelos dos seus pais, a dedicação, enfim, todo o envolvimento, estes são responsáveis? E a resposta, não. Porém, quanto mais as disposições das crianças são más, mais é penosa a tarefa. Isso são todos grifos meus. E maior será o mérito se eles conseguirem desviá-la do mau caminho. Então, nós temos que entender. Muitas vezes eu falo com amigos que têm os seus filhos, alguns já têm os seus netos, e vêm, muitas vezes, com grande dificuldade porque creem que as crianças estão muito capazes e não têm dificuldade. Como os nossos pais tiveram a plena capacidade para nos educar, evidentemente que os pais atuais têm a plena condição de educar. Só que nós não disponibilizamos mais de tempo para nossos filhos. Esse é o grande alerta que eu li a primeira citação do Emmanuel, que nós muitas vezes, ou esses pais muitas vezes, não querem exercer a dedicação necessária. Porque se nós já tivemos uma preparação através dos nossos pais, nós nos capacitamos sim, embora não exista a fórmula, existe assim um consenso entre o casal, não existe uma bula para educar os filhos, mas existe o exemplo maior dos pais nesta dedicação. Então, muitas vezes nós ficamos muito assoberbados em nossas atividades, em nosso trabalho, e não entendemos da necessidade, principalmente na primeira infância, que é vital na construção da educação de nossos filhos, dedicarmos mais tempo a eles. Porque depois dessa fase da primeira infância e da segunda infância, se torna muito mais difícil. Então, nós vemos assim, com muita dificuldade, pais que dizem, eu não consigo mais aturar o meu filho. Ele me dá um trabalho danado, eu não sei mais o que fazer. Sim, que idade dá teu filho? 3 anos. 2 anos. Eu não vou falar aqui, vou falar em outro local sobre a dependência da tecnologia, que lamentavelmente está muito grande, com as graves consequências que estão sendo geradas para nossas crianças. Então, nós vemos essas dificuldades. Por outro lado, nós estamos enfrentando uma grande problemática da dependência química, das dependências das drogas. Isso é a nível mundial. Está alarmante. Nós estamos perdendo o nosso jovem pelas drogas. Nós estamos perdendo o nosso jovem pelo suicídio. Na Europa, nós sabemos que de 14, 15 anos a 29, a maior causa de morte é o suicídio. O que está havendo? Não é momento, eu sei que vai ser falado sobre o suicídio já tarde, mas é uma temática que nós abordamos e abordamos seguidamente sobre isso. Nos preocupa. Nós sabemos que, através da baleia azul, que movimentou o mundo agora, esta gravidade dessa praga que se espalhou, ela trouxe um rastro de morte por trás disso, mas, por outro lado, trouxe um grande alerta, porque Jesus já nos diz, já é necessário que venham os seus males, mas ai por quem os males venham. Há necessidade de os pais no mundo acordarem. Nós estamos perdendo nossos filhos não mais no acidente, nós estamos perdendo nossos filhos nos quartos de nossos lares. Então, esse alerta tem que ser dado. Mas, voltando para a palestra, propriamente, fala um pouco sobre a família consanguínea. A família consanguínea, então, na era dos espíritos, Francisco Xavier e Colanos Pires, na verdade o irmão Saulo que nos traz essa citação, ele diz: as famílias são aglomerados de espíritos afins que estabelecem nas encarnações sucessivas a linha da hereditariedade biológica. Então, é através deste planeamento que tudo se formata em relação aos nossos compromissos kármicos, em relação às nossas enfermidades, em relação a esses resgates que todos nós temos que realizar. E que sempre com as dificuldades que temos, que efetivamente nós vamos crescer. Porque as famílias são todas iguais, a gente vive repetindo e todos nós sabemos, mas não aceitamos. Só muda de endereço.
Porque tem aquele que agrega, tem aquele que desagrega, tem aquele que disputa o melhor lugar, tem todos nós somos egoístas, mas lá tem aquele extremamente egoísta que quer toda a atenção para ele, e assim vai. Então nós estamos nesse caldeamento de emoções para exercer a nossa capacidade de deixar aflorar em nós as virtudes, que é a tolerância, a paciência. Porque o próprio casal, quando se une pela paixão, que depois se torna amor, muitas vezes já a paixão e o amor estão juntos. Então, no primeiro momento, tudo é maravilhoso, mas depois, no dia a dia, que as coisas realmente começam a se complicar, nesse caldeamento de emoções e de situações. Então, ele nos diz, aqui é o Divaldo Franco e a Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, nesse lindo livro que eu recomendo também, que é o SOS Família, ele diz: atados por compromissos anteriores, retornam ao nosso lar não somente aqueles seres a quem amamos, senão aqueles outros a quem se deve o que estão com dívidas. Então, por isso que nós temos muitas vezes tantas dificuldades. Nós temos aquele filho que nós mais nos afinamos. Nós temos aquele que parece tudo que nós fazemos nunca está sempre em choque. Então, nós temos que parar para analisar. Porque nós vamos também ter que pensar se não é desta vida, pelas falhas educacionais que nós estamos agravando e que muitas vezes nós culpamos todo o passado. O problema kármico que vem em nossos débitos antigos. Mas muitas vezes nós estamos querendo débitos de agora, nesses confrontos. Quando nós não começamos a educá-los desde a tenra idade. Os familiares desagradáveis são hoje o que deles fizemos ontem. Nada acontece por acaso sem razão em nossas vidas. Por isso Emmanuel diz, talvez o contato deles agora nos desagrade pela tisna de sombra que já deixamos de ter ou de ser. Então temos que parar e analisar. Então quando nós fazemos essa reflexão, essa autoanálise, porque normalmente o que acontece? Nós homens somos muito rápidos em dizer, não, isso não é problema meu, a mulher, normalmente sempre a mulher que foi o grande esteio do lar. Nós sabemos disso. E a ela é delegada sempre uma maior responsabilidade. Então, os problemas nunca são nossos, são sempre dos outros, mas os problemas são de todos nós. Porque todos nós, como pai, como mãe, como filho, temos direitos, mas temos deveres. E o que nós vemos hoje é que todo mundo só quer direito. Então, se nós não cedermos, nós nunca vamos avançar, nós nunca vamos conciliar, nós nunca vamos ser felizes e tornar o nosso lar feliz. E essa é a sabedoria. A Samira colocou muito bem. Eu me agrido ou eu me agrado. E é esse comando que eu vou dar para as minhas células. E também naquelas pessoas com quem eu convivo. Seja no lar, seja no trabalho, seja na vida social, seja na casa espírita, onde for. Qualquer templo religioso, é assim que funciona. Porque a família consanguínea, a família de carne, ela é o centro essencial dos nossos reflexos. Os reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve, com certeza. Porque todos nós gostaríamos de só crédito, mas não adianta, nós temos débitos. Nós estamos no melhor momento reencarnatório, como a Samira frisou. Graças a Deus, todos nós estamos no melhor momento reencarnatório. Mas, no passado, infelizmente, cometemos desatinos, acertos e desatinos. E as consequências vêm, porque nós beneficiamos ou prejudicamos. E as cobranças tardam. Então, a sabedoria nos faz, à medida que nós entendemos e nos transformamos, de procurar planear nosso futuro para ter mais créditos que débitos. Esse é o objetivo maior com esse entendimento. Porque os filhos são companheiros que nos retomam o convívio, quase sempre para se registrarem conosco aos imperativos da lei divina, necessitado quanto nós mesmos de provas e ensinamentos para o trabalho da regeneração desejada. E aí aquilo que eu falei, quando os filhos são rebeldes, o que nós temos que fazer? Chico, a psicografia também de Chico Xavier, Emmanuel no livro Consolador, diz: continue movimentando todos os processos de amor, de energia. O amor é uma energia, não é condescendência, não é ser duro, é ser firme, é ser enérgico. Jesus disse, o sim, não. Quem educa tem responsabilidades.
E essa responsabilidade e a criança cobra, eu sou pediatra, e nós sabemos, a criança cobra isso. Quem é pai e mãe sabe disso. E à medida que hoje os pais não fazem, e eu brinco, os pais não fazem e recuam. Por isso que nós vemos nos lares as crianças tomando conta. Quando não os animais, que eu vou falar um pouquinho já tarde sobre isso. Que eles que mandam em casa, então nós somos atrás dos animais hoje em dia. E a orientação é fundamental, porque nós nascemos antes, nós nos preparamos antes, nós que temos a capacidade e a responsabilidade para orientá-los, para direcioná-los. Nós os amamos. Então, hoje não se vê mais os pais dizerem não sabem dizer não, parece que caiu fora esse termo, não. É o que eu mais ouvia. E falam assim, não, hoje em dia, porque as crianças são muito ativas. São, porque não tem espaço, estão confinadas. Não tem espaço. Eu, graças a Deus, sempre tive casa com pátio, enfim, né? Mas a gente fazia horrores dentro de casa, e minha mãe dizia, não mexa lá, e a gente passava para não... E a gente era não. E nos fez menores, não nos fez responsáveis, como a maioria de nossa geração o é. Não é assim? Porque nós respeitávamos nossos pais. Hoje nós queremos que eles nos amem. Mas para amar, precisa respeitar. Então eu trato como um amigo, mas não me respeita. Amigo é amigo. Amigo a gente é companheiro para festa, para tudo. Pai é diferente. É muito maior. Então, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício. É importante. E é um sacrifício entre aspas. Aí que nós começamos a valorizar o que os nossos pais fizeram por nós. É um trabalho, uma responsabilidade nossa. E não é sacrifício. Só que tem que haver dedicação. Confiem e compreendam a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorregíveis que deverão chegar através das dores e provas, de modo a semear-lhes o campo da compreensão e do sentimento. E o Chico... A ele foi perguntado, o que o senhor ensinaria a um filho para que ele pudesse vencer espiritualmente na vida? E olha o que o Chico falou. Isso está no livro Entender Conversando. Ele diz assim, primeiro, respeito à existência de Deus, respeito à justiça, amor ao trabalho, e que ele não seria e não será melhor do que os filhos dos outros. Veja a sabedoria. Muitos pais são infelizes com seus filhos. Mas por que são infelizes? Porque não lhe combateram desde o princípio o quê? As más tendências. Tem que fazer a leitura. Quem tem mais que um filho sabe. Cada um todos nós temos semelhanças, porque nós estamos nos lares que nós temos semelhanças. Né? Mas todos têm a sua distinção, a sua diferença. Tem que ter um olhar diferente. Tem aquele que temos que segurar, tem aquele que tem que empurrar. Tem aquele que os dois têm que segurar, tem que os dois têm que empurrar. É assim. As tendências. Vamos fazendo a leitura. Deixaram que nele desenvolvesse o que? Os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E vai produzindo o quê? A secura no coração. Colhem o que semearam. Admiram-se e se afligem com o comportamento e a ingratidão deles. Eu estou preocupado no país, eu sempre digo, lá vocês não têm essa problemática, essa grande diferencial entre pobreza e riqueza. No nosso país, infelizmente, com tantos males sociais, vocês acompanham através de imprensa, que foram muito agravados pela improbidade administrativa, para não entrar em mais delongas, né? Que foi semeado no nosso país. Então, a gente vê com muita preocupação nesse diferencial, esses sofrimentos que acontecem. Porém, né, nós temos que entender que há necessidade social de termos asilos. E na nossa região, nós estamos vendo com muita tristeza pessoas ainda com idade avançada, mas altamente capacitadas, serem despejadas por seus filhos por não terem mais tempo para cuidar de seus pais. E nós sabemos a responsabilidade de nós cristãos de honrar pai e mãe.
Então, nos preocupa muito isso. Eu acho que há uma necessidade, sim, daqueles que não têm mais família, têm que ser amparados. E essa é a função do Estado e a função de todos nós como cidadãos, mas não de nos livrarmos deles. Pontos perigosos para os pais. Quanto tempo eu tenho ainda? Uns 10 minutos, obrigado, Lourdes. Para mim é 10, tu fala é 20. Pontos perigosos para os pais, só para quase concluir então. Primeiro, desconsiderar a importância do exemplo. Criança só faz o que nós fazemos, é o exemplo. Porque não é só eu mostrar, eu tenho que ser. Porque se eu disser uma coisa, é aquele velho papo, eu achei que pouca gente fuma agora, né? Não sei como que está aqui. Eu fumo e quero que meu filho não fume, eu bebo e quero que meu filho não beba. É o exemplo. Então, criança é o exemplo. Nós adultos é diferente. Eu posso falar o que eu quiser aqui para vocês, cada um tem a sua tomada de consciência, e nós só mudamos à medida que nós entendemos, nós compreendemos, e aí nós nos transformamos. Não existe outra maneira. Adulto só se transforma com o conhecimento. Por isso que eu sempre brinco, seriamente, que espírita é o cristão que estuda. Por que o espírita estuda tanto? Porque através do estudo nós vamos entendendo. É lógico, é racional. E não tem, é isso aí. Mais que a ciência evolui, mais nós entendemos Jesus. Está tudo no Evangelho. A ciência está engatinhando ainda, a ciência terrena. E cada vez ela vai demonstrando isso que a Samira salientou, que está no Evangelho do Cristo. Então nós vamos entendendo, aí a fé se robustece, ela nos motiva, e através de cada vez mais entendimento, faz com que nós mudemos o nosso direcionamento e entendamos as nossas dificuldades. Não respeitar a individualidade, isso é muito comum também, porque quer queira, quer não, muitas vezes a gente quer impor os nossos valores, nosso sentido de vida, e assim é normal nos nossos relacionamentos, não é assim no dia a dia, marido e mulher, então a gente quer impor, e com os filhos também a gente faz. Tem que saber respeitar a individualidade, mas sempre naquela lei, direitos e deveres. Fugir de ajudá-lo na formação do caráter, que nós vemos isso, nós temos compromisso para tudo, não temos tempo para nossos filhos. E quantos se lamentam depois? Meu filho está na droga. Eu tenho amigos que choram, mas no momento que a criança precisava, não estava junto. Porque tem que estar presente, quem ama está presente. Já dizia Samitiba, um grande psiquiatra brasileiro, desencarnado há 2 anos, fantástico, quem ama educa, em uma série de livros fantásticos que eu recomendo na literatura, ele dizia, tem que estar em cima, tem que estar vigilante. Quarto, deixar de orientá-los em torno do mundo e da vida. Nós temos experiência. Claro, a gente sabe que na adolescência é mais difícil. Mas quando tu constrói no teu lar, com teus filhos, uma harmonia de confiança, de amor, eles vão te ouvir sempre. E na adolescência é a fase mais crucial. Então, orientá-los. Porque nós dando uma base, depois eles estão prontos para ir para o mundo. Porque hoje nós falamos, o quintal da casa é o mundo. O jovem, a gente está no mundo. Não lhes pedir trabalho e cooperação. Tem que ter responsabilidades. Hoje nós só damos. Que a gente brinca. O que essa geração vai construir? Nós, tudo que temos agora, esse avanço tecnológico, tudo é que foi criado pela nossa geração. O que eles estão dando para nós? O que eles vão legar para nós? Eu vejo, gente, eu sou otimista. Eu vejo que a missão do jovem é diferente. O jovem de hoje vem para romper as fronteiras. Eles vêm nessa irmandade, falamos inclusive ontem num papo informal entre nós amigos sobre isso, que eu vejo há muito tempo, esses jovens que estão, parece sempre em turismo, mas nessa mescla de nacionalidades derrubando as fronteiras. Isso é para resgatar a fraternidade, para que não ocorra mais essa criminosa e nefasta atitude que temos, parece que não é conosco ali na Síria, ali na África, ali na América. Nós somos irmãos, um abraçando o outro. E o jovem vem nessa função, mas tem que ser direcionado por nós, é a nossa responsabilidade. Eles vêm para confraternizar, eles vêm para partilhar. Mas há necessidade de trabalho e cooperação para que eles também executem a sua tarefa e não se percam. Por que o jovem está... Qual é o objetivo? Por que está se suicidando tanto? Temos que parar para ver. Não é a culpa do outro. Todos nós temos que fazer uma meia-culpa.
É responsabilidade de todos nós. Repreender por capricho ou deixar de corrigir. Normalmente a gente sempre repreende na hora errada. Porque na hora que precisa, eu não tenho tempo. Normalmente é assim que acontece, e é grave. Conceder... 5 minutos? Agora foi, senti esses 5 bem firme. Conceder-lhes facilidades sem créditos. Eu tenho um exemplo na família. Criança que estuda, se passou, não tem crédito. É uma obrigação. Mas os pais, passou, tem que vai onde quer ir para... Eu estou falando de criança, né? Vai para Disney. Mas o outro irmão rodou. Eu fiquei com peninha, ele foi também. Né? Hoje em dia, lá no Brasil, está assim. Os estudantes não podem rodar. Então, aqueles inteligentes, dedicados, se esforçam, tiram notas boas, e o cara que não faz nada passa igual. O cara diz, foi estudar para quê? Eu acho que aqui na Europa está diferente, né? Então, claro, nós sabemos que quem não ralar, quem não estudar, não consegue nada. Em qualquer profissão. Outra coisa, não ajudá-los na independência. Nós temos que criar maneiras de que eles voem. Nós temos que ensiná-los a voar. O caminhar firme com as pernas deles. Hoje em dia a gente vê, eu sei que começou aqui e lá, cada vez mais os nossos jovens não querem sair de casa, porque tem tudo. Levam a namorada, moram juntos, aí vai indo. O pai sustenta, dá carro, dá tudo. Né? Não, cada um, chegou um momento, vai voar sozinho. Claro, filho é filho, a gente vai ajudar sempre. Mas tem que ter limites. E esses limites estão faltando. Responsabilidade nossa. Desinteressar-se dos seus estudos. Tem que estar vigilante. Quem é pai vigilante sabe como construir realmente um futuro brilhante para os seus filhos. E uma coisa que é um agravante, que lamentavelmente todos nós temos, é cultivar as preferências. Nós todos temos pela lei de afinidade, não adianta. Tem aquela filha que não adianta, ela é muito parecida comigo, eu tenho mais afinidade. Mas não quer dizer que eu não ame meu filho. Então, essas preferências, porque quem aqui não foi filho, com exceção dos filhos únicos, que aí não brigava com ele mesmo, né? Mas quem teve mais, eu tenho 2 irmãs. Graças a Deus, nunca teve problema, eu sempre dizia lá em casa, porque eu nunca me grilei, nunca fiquei preocupado, porque eu dizia assim, eu estabelecia um critério justo, eu dizia, minha irmã mais velha é mulher, então ela tem preferência porque ela é a primogênita. Eu sou o segundo, homem, então era um homem na família. E minha caçula, que também é pediatra, mulher, então caçula. Todos tinham, então, né, desde o caçula, que geralmente o caçulinha mais protegido, mas o primogênito tinha só... Então eu dizia para a mãe assim, olha mãe, teu filho mais bonito, teu isso, aquilo. Tinha que ser, né, era o único, né, o teu melhor isso, o teu melhor aquilo, então a gente vai levando. Mas isso é sabedoria, né, para a gente levar também da gente como filho. Mas é fundamental as preferências, que a gente não as tenha, que a gente saiba. É difícil, nós todos sabemos, nós temos os nossos melhores amigos, nós temos os filhos que a gente mais afina, mas não porque isso cria. E quem já teve mais irmãos e que existe uma preferência muito, a gente vê quantos conflitos que foram criados e são criados. Então vou acelerar. O comportamento do jovem no lar, aqui eu queria abordar também, mas aqui eu acho que jovens tem poucos, né? Que também não é só compromisso de nós pais, os jovens também têm que agir com compreensão também, com os objetivos maiores dos seus, não só direitos, mas sim os seus deveres. Então, os jovens também aqui eu queria citar, que também devem procurar compreender os seus pais, tem que se esforçar por manter os relacionamentos fraternos, respeitar os gostos, ponto de vista, saber que quem manda no lar é o pai e a mãe, né? Isso é fundamental, porque os direitos são de todos. E para um bom entendimento, então, tem que haver o diálogo, tem que haver a tolerância, né? E tem que haver a compreensão. Grande ajuda, já quase finalizando, Lourdes, para tu não me dar o cartão vermelho. Então, a gente recomenda o Evangelho no lar. Isso serve para qualquer segmento religioso, obras que auxiliam, obras do bem. Mas a infância e a adolescência são as melhores fases para a semeadura evangélica. A maioria diz assim, não, eu não vou falar nada, depois quando ele crescer ele vai decidir o que ele quer ser. Se não está plantado, não vai ser nada. Por isso que está essa situação também.
Nós vemos isso. Cada vez mais as pessoas se afastam da igreja. Nós praticamente éramos impostos pelos nossos pais e graças a Deus fomos. Eu sempre brinco. Graças a Deus, que a minha família é toda católica. Eu disse, graças a Deus que minha família, eu sou cristão. Só me tornei espírita porque amplia. Mas eu continuo sendo cristão, gente. Né? Com o conhecimento. O evangelho em nossa evolução espiritual é semelhante ao sol na sustentação de nossa vida física. Porque ele traz os valores morais, gente. Eles preenchem o nosso vazio interior. É através do Evangelho do Cristo. Ao menos uma vez por semana, realizar o estudo do Evangelho no lar. Quem faz o Evangelho no lar? Eu sou do tempo com a minha mãe, a gente rezava o terço. Depois a gente lê o Evangelho. São mensagens que só nos acalentam. E só nos beneficiam. Beneficiam o nosso lar, a nossa residência toda, se nós moramos num edifício toda. Ela nos plenifica. O lar é a nossa primeira escola, é fundamental, é ali que nós somos educados. Né? O professor, ele nos instrui, também reforça isso. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os valores tangíveis e intangíveis. Então, dessa maneira, nós vamos fazer com que os nossos filhos realmente sejam direcionados nesse trabalho do bem, né? Nessas fofuras que a gente traz. E o Chico nos diz assim, já estou terminando, Lourdes, fica tranquila, relaxa que eu já estou terminando. Sempre acreditei que sem estudo e disciplina e trabalho e responsabilidade é impossível construir um futuro melhor. Não tem maneira, gente. Não tem maneira. E André Luiz nos diz, é no seio da família que se trava a batalha definitiva da libertação espiritual. Na sua intimidade se plasmam novos hábitos, se abrem novos horizontes do futuro, através do amor e da dor, em que o espírito se agiganta e se supera, candidatando-se a novas tarefas. Então, que possamos, ao finalizar, dizer que entendamos a importância que temos como pais, como os avós, como filhos, nesse planeamento que Deus propicia, para que nós construamos em nós a nossa felicidade e que nós, através desses relacionamentos, possamos permear em nós e nas pessoas que amamos o nosso melhor, para que desse modo, sim, nós possamos construir o mundo que todos almejamos, sem fronteiras, um mundo de amor, um mundo de solidariedade, um mundo de fraternidade. É isso que eu quero e é isso que eu desejo para todos os senhores. Obrigado.